Oi, gente informada, tudo certo? Uma das grandes novidades na nossa legislação trabalhista veio agora em novembro de 2019 com a instituição do contrato de trabalho verde e amarelo. Você sabe do que se trata? Então, vem entender tudo aqui comigo. O contrato de trabalho verde e amarelo foi instituído pela Medida Provisória 905, que nós passaremos a chamar neste vídeo apenas de MP. A sua finalidade é garantir o primeiro emprego com registro na carteira de trabalho dos jovens entre 18 a 29 anos. Apesar da MP já estar em vigência, essa modalidade de contratação começará a partir de janeiro de 2020 e vai até o final de 2022. O contrato de trabalho verde e amarelo será um contrato de trabalho por prazo determinado, com limite máximo de 2 anos e não prorrogável. Ou seja, se o empregado continuar trabalhando após os 2 anos na empresa que o contratou, o seu contrato passará imediatamente a ser por prazo indeterminado e ele não mais será regido pela MP 905, mas sim pela legislação trabalhista normal. Outra regrinha é que o empregado não pode ganhar mais de um salário mínimo e meio nessa modalidade de contratação. Após 1 ano trabalhando pelo contrato verde e amarelo, o seu salário pode sofrer reajuste, mas só após 1 ano de contrato. Como eu disse, o empregado contratado sobre essa modalidade não pode ter trabalhado antes com registro na carteira, ao menos que tenha sido como contrato de experiência, menor aprendiz, contrato intermitente ou trabalho avulso. E as empresas que aderirem a esse plano de emprego só poderão contratar 20% do seu efetivo até o ato da contratação. Por exemplo, uma empresa que tenha 200 empregados, ela pode contratar 40 novos empregados pelo contrato verde e amarelo, porque 20% de 200 é 40. Vamos pegar um outro exemplo. Uma empresa que tenha 188 empregados. Nesse caso, 20% dá 37,6, ou seja, dá fração. Para isso, a MP 905 prevê que, se a fração der décimos igual ou superior a 5, conta-se mais uma vaga. Se der menor que 5, não conta vaga. Então, no nosso exemplo de 188 empregados, a empresa poderia contratar 38 empregados. É importante dizer que a empresa tem que ter no mínimo 10 empregados, podendo, nesse caso, contratar 2. A pessoa contratada sob essa modalidade terá garantido todos os seus direitos constitucionais já previstos. Salário mínimo, ou piso salarial da categoria, 13º, seguro-desemprego, etc. Também terão garantidos os direitos trabalhistas previstos na CLT e em acordos e convenções coletivas, desde que estes não conflitem com o texto da MP 905. Entre as principais mudanças que a MP 905 trouxe em relação à legislação trabalhista até então praticada, nós podemos destacar 3. A primeira é relativa ao FGTS. Hoje, os depósitos de FGTS são de 8% da remuneração do empregado. No contrato verde e amarelo, passa a ser de 2%. Também, segunda mudança, é relativa à indenização do FGTS. Como vocês sabem, sempre que o empregado é demitido sem justa causa, ele tem direito a uma indenização sobre o saldo da sua conta vinculada de FGTS. Essa indenização é de 40% do valor do seu saldo.
No contrato de trabalho verde e amarelo, essa indenização passa a ser 20%. E o patrão não terá que depositar os outros 10% que fica para o governo. E a terceira mudança também muito importante é a forma de pagamento do empregado. Até então, você trabalha um mês e depois recebe por ele o seu salário com os adicionais de remuneração. Agora, no contrato verde e amarelo, o seu recebimento passa a ser salário adicionado do 13º proporcional, as férias proporcionais acrescidas de 1/3. Repetindo, o funcionário passa a ter direito, no contrato verde e amarelo, a todo mês, salário, 13º, 1/3 de férias e férias proporcionais àquele mês. A MP 905 fala ainda que o patrão, se quiser, pode adiantar também a multa indenizatória do FGTS, aqueles 20% que eu falei para vocês, mas é se ele quiser. Aí levanta-se uma grande questão. Ok, mas essa multa, ela só será devida aos empregados que chegarem até o fim do seu contrato de trabalho ou aqueles que forem demitidos antecipadamente sem justa causa. Ela não é devida, por exemplo, para quem pede demissão ou para quem é demitido por justa causa. E aí, como que fica essa situação se houve demissão ou demissão por justa causa ou pedido de demissão e o patrão já adiantou a multa? Nesse caso, o empregador vai ficar no prejuízo. O que a MP fala é que o empregador não é obrigada a adiantar a indenização do FGTS. Mais uma vez feito, é irrevogável. A jornada de trabalho será aquela mesma estabelecida na Constituição Federal, ou seja, 44 horas semanais, sendo autorizado mais 2 horas extras por dia, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo. Essas horas extras deverão ser remuneradas com um acréscimo de 50% sobre a hora normal, ou poderão ser compensadas, porém, no mesmo mês em que elas foram feitas. A MP 905 também autoriza a criação de banco de horas pelo prazo de 6 meses. Não existe restrição quanto ao tipo de trabalho que poderá ser contratado por essa modalidade de contrato, podendo ser transitório, permanente e até insalubre ou perigoso. Com a instituição desse plano de emprego, o governo visa a criação de mais 4 milhões de vagas de emprego. E é o que também nós esperamos, né? Então, esse foi um apanhado geral sobre o contrato de trabalho verde e amarelo. Mais dúvidas? Deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dúvidas sobre direito? Pergunte-me!